Olá, pessoal! Nessa aula vamos estudar a consolidação das demonstrações contábeis. Apresentaremos a consolidação do balanço patrimonial e da demonstração do resultado quando uma empresa faz parte de um grupo econômico. Grupo econômico é aquele grupo que contempla duas ou mais empresas. Por exemplo, nós temos a Rede Globo. Dentro da Rede Globo existe a TV Globo, a Rádio Globo, o Jornal Globo, Globo News, Globosat. Todas essas empresas juntas formam um grupo econômico. O Bradesco, nós temos o banco, nós temos o seguro, nós temos o plano de saúde. Todas essas empresas juntas formam o grupo Bradesco. Então, quando uma empresa faz parte de um conglomerado, a isso nós damos o nome de grupo econômico. Consolidação, então. A palavra consolidar nos dá uma ideia de juntar, unir aquilo que está separado para que se possa ter uma melhor visualização do conjunto, do todo. É exatamente nesse contexto que estão as demonstrações consolidadas. Consiste em juntar as demonstrações individuais das empresas controladas com a sua controladora, como se o grupo econômico fosse apenas uma empresa dividida em diversas filiais. O objetivo da consolidação é apresentar aos usuários, de maneira geral, a situação econômica e financeira de todas as empresas do grupo como se fossem uma única, conforme comentado. Sendo assim, o usuário, principalmente os credores e investidores, podem entender melhor como está a situação do grupo e não apenas das diversas empresas individualmente. Obrigatoriedade. Obrigatoriedade de publicação das demonstrações consolidadas. A CVM, Comissão de Valores Mobiliários, exige que todas as companhias abertas e todas aquelas também que fazem parte do comando de companhias abertas publiquem anualmente, além das suas demonstrações individuais, as demonstrações consolidadas. Técnicas de consolidação. A consolidação não consiste simplesmente em somar o balanço, em somar a DRE de uma empresa com a outra. As contas em comuns, ou seja, as contas que têm relação no balanço de uma com o balanço da outra, devem ser eliminadas. Por exemplo, investimento de uma versus patrimônio líquido da outra. Quando a controladora participa de uma controlada, lá no seu grupo de investimento tem essa conta de participação. Essa conta de participação deve ser eliminado com o patrimônio líquido da empresa investida. O contas a receber de uma versus o contas a pagar da outra. Isso quando uma empresa empresta dinheiro para outra empresa do grupo. Então, aqui emprestou, terá lá no seu ativo contas a receber e aqui pegou emprestado, terá lá no seu passivo contas a pagar. Esses valores também precisam ser eliminados. Resultado da equivalência patrimonial de uma versus o resultado da outra. O resultado de equivalência patrimonial é exatamente o reconhecimento dos lucros ou prejuízos das empresas investidas. Então, essa conta também tem que ser eliminada, porque no consolidado eu trago o resultado da empresa investida. Se eu deixar a equivalência patrimonial, eu estarei trazendo este valor duas vezes. Portanto, a equivalência patrimonial é um item também da demonstração de resultado que precisa ser eliminado. Receita de uma contra custo da outra. Quando uma empresa vende produtos para outra empresa do mesmo grupo, a que vendeu tem receita e a que comprou tem custo. Esses valores também precisam ser eliminados, porque a consolidação, ela mostra a situação econômica e financeira como se fosse uma única empresa. Se é uma única empresa, não tem como ela vender para si mesma. Então, deve aparecer apenas as vendas que o grupo fez para terceiros, ou seja, para empresas que não fazem parte daquele grupo econômico. Exemplos de consolidação. Para iniciar, vamos ver a participação de 100% da controladora no patrimônio líquido da controlada. Temos aí o balanço da companhia Dora
e da companhia Ida. Na verdade, esses nomes Dora e Ida é para os mais íntimos, porque é investidora e investida. De forma carinhosa, chamamos de Dora e de Ida. A companhia Dora participa em 100% da companhia Ida. Como nós sabemos que é 100%? Porque no balanço da Dora, lá no ativo, tem 1.000 de investimentos na Ida. Esse 1.000 é exatamente igual o patrimônio líquido da Ida. Portanto, por aí dá para a gente ver que a participação é de 100%. Ao começar a consolidação, então, nós vamos somar linha por linha, mas temos que eliminar as contas em comum. Primeira linha que nós temos é caixa e bancos. A Dora tem 500 no caixa, a Ida tem 1.000. Então, somando o caixa das duas empresas, chegamos a 1.500. No ativo da Dora, tem lá 200 de empréstimos à Ida. Então, essa é uma conta em comum. Tanto que lá no passivo da Ida, tem lá 200 empréstimos da Dora. Então, nós temos que eliminar. Por quê? Se uma empresa pagar a outra, não vai mudar nada no caixa consolidado. Simplesmente vai diminuir o caixa da Ida e aumentar o caixa da Dora, mas o total permanece 1.500. Então, na coluna de ajustes, nós temos que eliminar os 200.000 que está no ativo da Dora contra os 200 que está no passivo da Ida. Então, lá no balanço consolidado, o empréstimo à Ida fica 0, assim como lá no passivo, o empréstimo da Dora também ficou 0. Estoque. A Dora tem 0 de estoque, a Ida tem 100. Então, somando o estoque, nós ficamos com 100.000 de estoque. Vamos pular o investimento na Ida e eu volto daqui a pouco nesse item. Imobilizado. A Dora tem 300, a Ida tem 200, somando as duas tem 500. Lá no passivo, fornecedores. A Dora tem 300 de dívida para com fornecedores e a Ida tem 100. Juntas, portanto, 400. Vamos voltar agora lá no investimento. A Dora investiu 1.000 na Ida. Esse investimento está lá no patrimônio líquido da Ida. Só que o patrimônio líquido da Ida tem que ser eliminado. Por quê? Imagina que eu fosse o dono dessas duas empresas. Então, a Dora tem um capital de 1.200 e a Ida tem um capital de 800. Seria correto dizer que eu coloquei 2.000 de capital nessas empresas? Não. Por quê? Na verdade, eu sou dono da Dora. A Dora que é dona da Ida. Então, eu coloquei um capital de 1.200 na Dora. E a Dora que depois colocou 800 na Ida. Então, esse 800 do capital da Ida já está contido no capital da Dora. Ou seja, está refletido lá naquela conta de investimento na Ida. Participação na Ida, que é uma conta lá do ativo. O mesmo raciocínio vale para os lucros acumulados. A Ida tem um lucro de 200, a Dora tem um lucro de 500. Só que esse 200 de lucro da Ida, ele já foi reconhecido na DRE da Dora através da equivalência patrimonial. Então, não é correto dizer que as duas empresas juntas tiveram um lucro de 700, porque os 200 da Ida já estão contidos nos 500 da Dora. Então, na verdade, o lucro das duas juntas foi de 500. Então, eu preciso eliminar o patrimônio líquido da Ida todo, o 800 de capital e os 200 de lucro. O 800 mais o 200 está refletido lá na Dora, na conta de investimentos. Então, eu vou eliminar 1.000 lá no investimento e vou eliminar 800 mais 200 lá no patrimônio líquido. Dessa maneira, embora o balanço, o ativo da Dora esteja fechando em 2.000 e o ativo da Ida em 1.300, como nós eliminamos 1.200, o ativo consolidado fecha em 2.100. 1.500 de caixa, 100 de estoque e 500 de imobilizado. Da mesma forma, o patrimônio líquido mais o passivo.
fornecedores consolidado 400 e o que sobrou de patrimônio líquido consolidado? Exatamente o patrimônio líquido da Dora, uma vez que nós eliminamos o patrimônio líquido da Ida. Então, nós temos 1.700 de patrimônio líquido, sendo 1.200 de capital e 500 de lucro, que somado aos 400 de fornecedores, fecha então passivo mais patrimônio líquido em 2.100. Eu vou explicar agora de uma outra maneira, apenas para fins didáticos. Supondo que eu estivesse fechando a empresa Ida. Então eu falo assim, Ida, você será fechada, mas antes de fechar, paga tudo aquilo que você está devendo para a Dora. Então, quais são as transações que vão acontecer nesse caso? O que a Ida deve para a Dora? Ela deve 200 de empréstimos. Então, a Ida paga os 200 de empréstimos, o seu caixa cai para 800, por outro lado, o caixa da Dora, que era 500, vai para 700. Então, não existe mais empréstimo a receber e não existe mais empréstimos a pagar. O que mais que a Ida tem que devolver para a Dora? Ela tem que devolver 1.000 do investimento. Então, a Ida fala assim, Dora, eu tenho que te devolver 1.000. Eu vou te mandar 800 de dinheiro, então o caixa da Dora, que era 700, passa para 1.500. Eu vou te devolver 100 de estoque, então o estoque da Dora, que era 0, passa para 100. E eu vou te mandar 200 de ativo imobilizado. Então o ativo imobilizado da Dora, que era 300, passa para 500. Então eu estou te mandando 800 de dinheiro, 100 de estoque e 200 de imobilizado. Ora, somando tudo isso dá 1.100. A Dora fala, tá ótimo, você tinha que me mandar 1.000, está me mandando 1.100. Ela fala, mas em compensação, eu vou te mandar uma dívida para com fornecedores de 100. Quando vencer, você paga os fornecedores por mim. Então, os fornecedores da Dora, que era de 300, passou a ser 400. Então, a Ida mandou para a Dora 1.100 de ativos, mas mandou também 100 de dívidas, 100 de passivo. Portanto, ela mandou um patrimônio líquido de 1.000 de volta para a Dora. Essa foi apenas uma forma didática de se explicar a consolidação. Vejam que o que nós fizemos há pouco na coluna de ajuste foi exatamente o que nós fizemos agora em X, cortando os números diretamente no balanço. Vamos agora para a consolidação da demonstração do resultado. A consolidação da demonstração do resultado, ela é mais simples, porque nós temos que eliminar as vendas que uma empresa efetuou para outra, então temos que eliminar a receita de uma contra o custo da outra e temos que eliminar a equivalência patrimonial. Nesse exemplo das companhias Dora e Ida, não houve venda de uma para outra. Então, a eliminação será apenas da equivalência patrimonial. Vamos ver como isso funciona. Receita de vendas. A companhia Dora teve 1.200 de receitas. A companhia Ida teve 800. Portanto, somando a receita das duas empresas, chegamos em 2.000 de receita consolidada. Custo das mercadorias vendidas, CMV. A Dora teve 600.000 de custo e a Ida 500.000. Somando, temos 1.100 de custo, portanto, chegamos a um lucro bruto consolidado de 900. Despesas administrativas. A Dora tem 300.000 de despesas e a Ida tem 100, que somado, então, chegamos a uma despesa administrativa consolidada de 400. Agora é que entra a questão da equivalência patrimonial. Notem uma coisa, que ao consolidar os 800 da receita da Ida, menos os 500 de custos, menos os 100 de despesa, automaticamente nós já consolidamos o lucro de 200. 800 menos 500 menos 100 dá 200. Então, automaticamente, a equivalência patrimonial de 200 já entrou linha por linha na DRE consolidada. Entrou lá na receita, lá no custo e lá na despesa. Alguns países, até pouco tempo atrás,
chamava a equivalência patrimonial de online consolidation, ou seja, consolidação de uma única linha. E é exatamente isso que é a equivalência patrimonial. A equivalência patrimonial entra no balanço da controladora numa única linha, refletindo todo o resultado da empresa investida. Então, se nós deixarmos a equivalência patrimonial sem eliminar, esse 200 mil vai entrar duas vezes. Então, esse 200 também será eliminado e lá na coluna de consolidado ficará zero a equivalência patrimonial, fechando, portanto, um lucro de 500 mil. Falando um pouco mais sobre essa questão ainda da equivalência patrimonial, apenas para ficar bem claro, olhem a DRE da companhia Dora. Se ela não tivesse feito a equivalência patrimonial da ida, o lucro dela seria de 300. Ela teve um lucro bruto de 600, menos 300 de despesas administrativas, chegaria a um lucro de 300. Com mais 200 do lucro da ida, chega-se, portanto, ao lucro total de 500. Portanto, não podemos dizer que o lucro das duas empresas juntas foi de 700, porque os 200 da ida estão contidos nos 500 da Dora. Por isso, elimina-se o resultado de equivalência patrimonial. Participação menor que 100%. Supondo que a companhia Dora participasse em apenas 90% da companhia ida, mas ela tem o controle. Como que se faz a consolidação nesse caso, então, quando eu participo com menos de 100%? Se caísse essa pergunta para você, participação menor que 100%, o que a gente faz? Não consolidamos, consolidamos proporcional a 90% ou consolidamos 100%? A maioria dos alunos respondem que vamos consolidar proporcional a 90%. Só que não é bem assim. Porque, embora eu tenha uma participação de 90%, eu controlo 100% da empresa investida. E na consolidação, o que está se consolidando é o controle e não a posse. Então, não obstante a minha participação ser de apenas 90%, eu vou consolidar 100%. Ah, mas e os 10% que não me pertence? Então, o que vai acontecer nesse caso? Lá no balanço consolidado, imediatamente antes do patrimônio líquido, vai aparecer uma conta nova chamada participação minoritária. Então, eu consolido 100%, mas entro logo ali acima do patrimônio líquido, abaixo do passivo, com uma dívida para com os demais acionistas. Dívida não é bem o termo, mas uma obrigação para com os demais acionistas. É como se fosse assim, supondo que você deve R$ 7,00 para um colega e R$ 3,00 para outro, e você só tem uma nota de R$ 10,00. Então, você pega o colega que deve 7, fala assim, olha, fulano, eu vou te dar essa nota de 10, mas depois você paga 3 para Beltrano. Então, o que recebeu a nota de 10 entrará com 10 no seu caixa, mas ele tem que reconhecer que ele tem uma dívida de 3 com o meu outro credor. É exatamente esse o conceito quando a consolidação é inferior a 100% de controle. Eu entro com 100% de todos os ativos e todos os passivos e a parte que não me pertence, eu entro como uma obrigação para com os acionistas minoritários. Vamos ver o exemplo, como que isso acontece. Vejam que agora, no balanço da Dora, os investimentos na ida são de apenas 900. Ou seja, 900 é 90% do patrimônio líquido da ida de 1.000. Então, a Dora agora participa em 90% da ida. Começamos a fazer a consolidação. Caixa. Agora a Dora tem 580 de caixa, porque ela investiu menos na ida, então o caixa dela está um pouco maior. Então, temos 580 de caixa, mais 1.000 de caixa da ida, então o caixa consolidado, 1.580. Empréstimo à ida.
Nós já vimos no exemplo anterior que essa conta tem que ser eliminada. Então, fazemos um ajuste de 200, de maneira que o empréstimo à ida fica zero no consolidado, assim como o empréstimo da Dora de 200 lá do passivo também ficará no consolidado com saldo zero. Afinal de contas, não há como a empresa dever para ela mesma, já que o consolidado mostra a situação econômico-financeira como se fosse uma única empresa. Estoque. A Dora tinha zero, a ida 100, portanto, o estoque consolidado 100. Investimento. Temos 900 de investimento da companhia Dora na ida. Vamos eliminar esse 900 lá no ativo e vamos eliminar esse 900 também lá no patrimônio líquido. Como se dá essa eliminação no patrimônio líquido? Como a Dora possui 90% da ida, então nós vamos eliminar 90% do capital da ida e 90% dos lucros acumulados da ida. 90% de 800 dá 720. Então eliminamos 720 e resta 80 ainda de capital da ida. 90% de 200, que é o lucro acumulado, dá 180. Então vamos eliminar os 180 e ainda restam 20 de lucros acumulados da ida. Então, 720 de capital com 180 de lucros acumulados, eliminamos os 900 contra a conta de investimentos. O saldo do patrimônio líquido da ida que sobrou, que foi 80 de capital e 20 de lucros acumulados, daqui a pouco nós chegaremos a ele e explicaremos. Na sequência, nós temos o imobilizado. A Dora tem 300, a ida tem 200, somados, portanto, chegamos a 500 de imobilizado consolidado. Dessa maneira, o ativo consolidado fechou em 2.180, que é 1.580 de caixa, mais 100 de estoque, mais 500 de imobilizado. Lá no passivo, mesmo critério para os fornecedores. A Dora tem 300 de dívida para com fornecedores, a ida tem 100, juntas, então, tem 400. Agora surge aquela conta que eu falei, participação minoritária. A participação minoritária são os 10% dos outros acionistas, que é aquele patrimônio líquido remanescente da companhia ida. Portanto, o que nós vamos fazer nessa conta? Lançamos 100 no ajuste e 100 na coluna de consolidado. Por quê? 0 de minoritário no balanço da Dora, mais 0 de minoritário no balanço da ida, mais 100 de ajuste, dá 100 no consolidado. E vamos eliminar esse 100 contra os 80 de capital que sobrou da ida e os 20 de lucros acumulados que também sobrou da ida. Ou seja, esse 100 nada mais é que os 10% de 1.000, que é a participação dos demais acionistas. De maneira que, com isso, nós eliminamos todo o patrimônio líquido da ida. Do patrimônio líquido da ida de 1.000, 900 nós eliminamos contra o investimento lá da Dora e 100 nós lançamos para os acionistas minoritários, logo aí acima do patrimônio líquido. De forma, então, que o patrimônio líquido remanescente será exatamente o patrimônio líquido da Dora, 1.680, sendo 1.200 de capital e 480 de lucros acumulados. Esse 1.680, somado aos 100 da participação minoritária, somado aos 400 de fornecedores, chegamos ao total do passivo mais patrimônio líquido no valor de 2.180. Vamos traçar aquele mesmo raciocínio para exemplificar como se nós estivéssemos fechando a empresa ida. Então fala assim, ida, antes de ser fechada, paga o que você está devendo para a Dora. Então o que ela deve para a Dora? Os 200 de empréstimos e os 900 de investimento. Então ela paga os 200 de empréstimo, o caixa dela, que era 1.000, cai para 800. O caixa da Dora, que era 580, passou para 780 porque recebeu os 200.
que mais, então, que a Aida tem que pagar para a Dora? Os 900 de investimento. Então, a Aida fala assim, Dora, eu tenho que te pagar 900. Eu vou te mandar 800 em dinheiro, 100 em estoque e 200 em imobilizado, que somado dá 1.100. A Dora fala, tá excelente, você tinha que me mandar só 900, está me mandando 1.100? Ela fala, mas em compensação, eu vou te mandar 100 de dívidas também lá do passivo, de fornecedores. Quando essas dívidas vencer, você vai lá e paga. A Dora fala, continua bom, porque você está me mandando 1.100 de ativos e apenas 100 de dívidas, 1.100 menos 100 dá 1.000. Você teria que me mandar só 900? Ela fala, mas depois você pega 100 mil e devolve para os demais acionistas, para os minoritários. Então, na verdade, a Aida está mandando apenas 900 para a Dora, porque ela está mandando 1.100 de ativos, mas está mandando 100 de dívida para com fornecedores e 100 de obrigação para com os demais acionistas. Então, novamente, o que nós fizemos agora há pouco na coluna de ajustes, nesse exemplo está aí na forma de X, cortando os números dentro do próprio balanço. Veremos agora como que fica a demonstração do resultado quando há participação menor do que 100%. Na demonstração do resultado consolidado, também vai aparecer a participação dos minoritários. Nesse caso, a participação dos minoritários no lucro. Então, imediatamente acima do lucro líquido, aparece esse item. Vamos ver então como fica essa demonstração consolidada. Receita. A Dora vendeu 1.200, a Aida vendeu 800, juntas venderam, portanto, 2.000. Custo da mercadoria vendida. A Dora teve um custo de 600, a Aida teve um custo de 500, portanto, o custo consolidado é de 1.100, resultando num lucro bruto consolidado de 900. As despesas administrativas, a Dora teve 300, a Aida teve 100, juntas tiveram 400. Até esse ponto, está igualzinho o exemplo anterior, quando era uma participação de 100%. O que muda daí para baixo? Notem que a equivalência patrimonial, que no exemplo anterior era de 200, agora é só de 180. Por que 180? Porque a equivalência patrimonial é proporcional. A Dora tem 90% da Aida, então, ao fazer equivalência patrimonial, ela fez equivalência patrimonial de 90% de 200. Daí a equivalência patrimonial que está na DRE da Dora ser de 180 e o lucro da Dora estar em 480. Então, agora temos que eliminar essa equivalência de 180 pelos motivos já apresentados no exemplo anterior. Eliminamos a equivalência de 180. Então, o que vai acontecer? O lucro antes da participação minoritária fica em 500. Ocorre que do lucro da Aida de 200, os acionistas minoritários têm direito a 10%, têm direito a 20%. Eu quero mostrar aqui o lucro consolidado do grupo da Dora. Então, eu tenho que eliminar esse 20%, porque esse 20% não pertence à Dora. Esse 20% pertence aos demais acionistas. Então, nessa linha participação minoritária, na coluna de ajustes, eu vou lançar esse 20%, eliminando esse 20% do resultado consolidado final. Então, na DRE da Dora, não tem participação minoritária, na DRE da Aida, não tem participação minoritária, mas tem no consolidado. Então, 0 da Dora mais 0 da Aida, menos 20 de ajuste, aparece 20 lá no consolidado. Então, o lucro consolidado, 500 menos 20, 480. Esse é o lucro que ficará para o grupo econômico ao qual a Dora controla. Então, não obstante as duas empresas terem juntas um lucro de 500, 20 irá para os demais acionistas, resultando, portanto, numa DRE consolidada de 480. Esse é o sentido da consolidação. É agrupar, então, unir o balanço, unir a DRE da controladora com as suas empresas controladas.
quando a controladora participa em menos de 100%, como nesse último exemplo, nós temos que eliminar também a parte que pertence aos demais acionistas. Nesse exemplo, ou melhor, nesses dois exemplos, não houve venda da ida para a Dora. Se houvesse, nós teríamos feito também aí na DRE uma eliminação, um ajuste, tanto na receita da empresa que vendeu, como no custo da empresa que comprou. Mas não foi o caso desse exemplo, mas fica aí registrado. Pessoal, para melhor aprimoramento desse conteúdo, recomendo a leitura do capítulo 35 do livro Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações, autores Sérgio de Iudícibus, Eliseu Martins, Ernesto Rubens Gelbeck, professores da FIPECAF, e esse livro foi editado pela Atlas.